Meu nome é Fernando. Sou do interior de Alagoas e essa história não é minha, mas do meu pai. Ele sempre foi um contador de causos, daqueles que sabem prender a atenção de qualquer um. E um dos causos que ele mais gostava de contar era sobre meus bisavós, Leonice e seu marido, que viveram uma experiência assustadora lá nos anos 70, no meio do sertão nordestino. Naquela época, a vida no sertão era dura. O sol castigava a terra seca, a água era um bem precioso e a noite trazia um silêncio que não era de paz, mas sim de mistério. A casa de Leonice e seu marido era de taipa, humilde e simples, cercada por nada além de caatinga e solidão. Durante o dia, o calor era insuportável, mas quando o sol se punha, ficava um pouquinho fresco e a escuridão tomava conta, trazendo um pouco de alívio devido ao calor do dia. Meu pai contava que aquela casa tinha um clima esquisito, principalmente quando o sol começava a se pôr ali no roçado. Mas o que aconteceu naquela noite foi algo que nenhum deles jamais esqueceu. Leonice era uma mulher forte, acostumada com a vida dura do sertão, criada na roça entre os animais, sabia que ninguém sobrevive ali sem coragem. Seu marido também era um homem de fibra, daqueles que encaram qualquer desafio sem medo. Juntos, eles criavam um filho pequeno e tentavam levar a vida com dignidade. Uma das poucas vizinhas próximas era a Juracema, uma mulher que já era de meia idade. Ela era amiga de Leonice, sua confidente, e sempre aparecia para ajudar nos afazeres do dia. No entanto, havia algo peculiar nela. Nunca ficava depois das 5 horas da tarde. Não importava a conversa, a companhia ou o serviço, ao começar a escurecer, Juracema pegava suas coisas e ia embora apressada. Leonice nunca questionou a pressa, apenas aceitava o costume da sua amiga. Tudo mudou quando o irmão de Leonice apareceu com um pedido. Ele precisava viajar para Marechal Deodoro e pediu que ela cuidasse do filho dele, um menino pequeno de 2 anos, por alguns dias. Sem pensar 2 vezes, Leonice aceitou. Criança ali nunca era demais, e ela sempre quis dar um irmãozinho para seu filho. Juracema, como sempre, ajudava durante o dia, cuidando do pequeno com carinho, mas se despedia antes do sol se pôr. Teve um dia, quando estava anoitecendo depois do jantar, todos foram dormir. Mas de madrugada algo tenebroso aconteceu. O marido de Leonice acordou de repente, sentindo algo estranho. Ele ouviu pequenos barulhos e um cheiro ruim, como de bicho morto, que pairava pelo quarto. Ele abriu os olhos devagar, tentando entender o que estava acontecendo, quando percebeu um movimento no teto de taipa. No meio da escuridão, algo se mexia, um ruído baixo como um arranhado na madeira. Aquilo arrepiou a sua pele. Foi então que ele viu algo bizarro. Um braço peludo, comprido e cheio de garras afiadas, descia pelo vão entre a parede e o telhado, se esticando na direção do menino adormecido no canto do quarto. O coração do homem disparou. Seus olhos se arregalaram quando, pela janela, ele notou um brilho estranho. Era um par de olhos vermelhos como brasas, acesas na escuridão, fitando-o de fora. A respiração da coisa era pesada e sufocante, como um ronco de fera faminta. O fedor aumentava. Foi então que a criatura percebeu que estava sendo observada. Em um único movimento, puxou o braço de volta e começou a bater na janela com uma força brutal. O barulho fez Leonice acordar assustada. Ao ver a cena, correu para pegar o menino e se escondeu em um canto, junto com seu filho também, segurando a criança com seus braços. O marido dela, um homem destemido, agarrou o facão que sempre mantinha ao lado da cama. A criatura batia na janela sem parar, como se quisesse arrebentar a madeira. Eles puderam ver melhor seu rosto pelas frestas da janela. Parecia um cachorro, mas não era. Era grande demais. Os dentes eram enormes e os olhos faiscavam de raiva. Quando a coisa enfiou o olho lá na fresta da janela, tentando enxergar lá dentro, o homem agiu sem pensar 2 vezes.
Meteu o facão na fresta com toda a força que tinha. O corte foi certeiro. Um grito lacinante ecoou pela noite, misturado com dor e raiva. A criatura recuou, tropeçou e saiu correndo para dentro da mata. Do lado de fora, o homem ainda conseguiu ver a silhueta fugindo. Caminhava em duas patas como gente, com a mão tapando o olho, mas tinha o corpo coberto de pelos em um formato grotesco. Aquela imagem nunca saiu da mente dele. No dia seguinte, algo curioso aconteceu. Juracema, que nunca faltava um dia de visita, não apareceu. Leonice ficou preocupada e decidiu ir até a casa da amiga. Quem atendeu foi o filho dela, que disse que a mãe tinha adoecido e viajado para se tratar. Disse que ela havia caído e machucado gravemente um olho. Ao ouvir isso, o marido de Leonice trocou um olhar com a sua esposa. E naquele momento, tudo fez sentido. Eles nunca falaram nada sobre o que viram na noite anterior, mas no fundo já sabiam a verdade. Juracema era aquela criatura. Ela tinha tentado pegar o menino e agora, machucada, desaparecia da vida deles. Desde então, ninguém nunca mais viu Juracema. O filho dela, quando era perguntado, sempre dizia que ela estava se tratando longe dali, mas com o tempo ele também foi embora da cidade. Meu pai sempre terminava essa história com um olhar sério, como se ainda carregasse o medo daquela noite. Ele dizia que no sertão a gente nunca sabe o que pode estar à espreita. Até hoje, quando caminho por uma estrada deserta ou escuto um barulho estranho à noite, eu me lembro da história de Leonice e do lobisomem que tentou roubar uma criança. Espero que possa narrar o meu relato, Bruno. Um abraço a todos. Meu nome é Brandão, mas todo mundo me chama de O Chaveiro. Sou da cidade de Rio do Sul, no interior de Santa Catarina, e trabalho como chaveiro há mais de 10 anos. Aqui na região, todo mundo me conhece porque sou o cara que resolve aqueles problemas chatos de fechadura quebrada, chave perdida e afins. Gosto do que faço, mas nem sempre é fácil, principalmente quando o serviço vem de madrugada ou em lugares afastados. Em 2013, aconteceu algo que mudou a minha vida para sempre. Era uma noite de quaresma, aquele período que minha avó sempre dizia ser perigoso, cheio de histórias sobre assombrações e criaturas que rondam as estradas e as matas do interior. Bem, eu vi muitas essas histórias, mas não dava tanta bola. Mas depois daquela noite, digamos que a minha opinião mudou um bocado. Era uma segunda-feira e eu estava em casa descansando depois de um dia cansativo de trabalho. Eu tinha pegado alguns serviços complicados naquele dia, e tudo o que eu queria era um banho e um pouco de sossego. Mas como sempre, a paz não dura muito. O celular tocou. Olhei no visor e vi que era a dona Solange, uma cliente antiga que morava numa zona rural ali perto. A voz dela estava aflita. Brandão, eu preciso da tua ajuda. A minha chave quebrou dentro da fechadura e eu não consigo entrar em casa com os meus filhos. Eu senti o peso da voz dela. Eu avisei que eu cobraria um pouco mais caro por causa do horário. Dá para imaginar o desespero dela. Ela estava sozinha com duas crianças no escuro, sem poder entrar em casa. Fica tranquila, dona Solange. Eu tô indo para aí. Vou chegar em 20 minutos. Peguei a minha mochila de ferramentas, minha jaqueta e saí. A noite estava fria e úmida, e o céu sem nuvens. A lua estava cheia naquele dia. Eu montei na minha moto e segui o caminho. A casa dela ficava a uns 20 minutos dali, mas o trajeto era quase todo de estrada de terra, rodeado por mato fechado e poucas casas pelo caminho. No caminho, tinha que desviar de algumas poças de lama. Pois é, mas eu tinha uma moto muito boa e alta para aquele tipo de terreno. Cheguei à casa da dona Solange e depois de uns 40 minutos de trabalho, consegui destrancar a porta. Ela ficou muito agradecida e me ofereceu um café, mas eu recusei. Eu preferi voltar para casa, porque o dia seguinte ia ser puxado. Foi na volta que as coisas aconteceram. A estrada de terra parecia mais escura do que o normal, mesmo com a lua cheia.
O barulho do motor da moto era o único som além dos grilos, até que eu comecei a farfalhar no mato. Primeiro achei que fosse um bicho qualquer, um tatu, um cachorro ou um boi, mas o barulho continuava me acompanhando. Tentei ignorar, mas então eu vi pelo canto do olho um vulto se movendo entre as árvores. Eu acelerei a moto, mas o vulto também acelerou. Não era algo normal, não era um animal comum. A coisa era grande e se movia rápido demais. O meu coração disparou. Foi então que eu vi uma criatura enorme que saiu das sombras e correu na minha direção. O corpo era coberto por pelos escuros. A cabeça pendia como se estivesse deslocada ou com torcicolo, e os olhos brilhavam de um jeito não humano. Aquilo era um lobisomem. Eu juro por tudo que vi com os meus próprios olhos. O bicho abriu a boca mostrando dentes enormes. Ele rosnava, e sua respiração era ofegante. Sem pensar duas vezes, eu acelerei o máximo que pude. A moto balançava na estrada esburacada, mas eu não podia parar. Eu podia ouvir os passos pesados atrás de mim, mas cada vez mais perto. Eu senti um baque forte. Alguma coisa tinha acertado a minha moto. A moto quase perdeu o controle, mas consegui segurar firme. Olhei pelo retrovisor e vi o lobisomem correndo atrás de mim, cada vez mais rápido. O medo tomou conta. Eu sabia que não ia conseguir fugir por muito tempo. Foi quando vi uma casa ao longe. Era a casa do seu Naldo, um amigo meu que morava ali perto. A luz da varanda estava acesa, e eu vi uma chance de escapar e joguei a moto naquela direção. Eu comecei a gritar antes mesmo de parar a moto. Seu Naldo, abre a porta, tem um bicho me perseguindo. O barulho do motor e os meus gritos chamaram a atenção dele. A porta se abriu de repente e seu Naldo saiu correndo com uma espingarda na mão. Ele olhou para o mato, viu a criatura e sem hesitar, ele atirou. O lobisomem soltou um urro de dor, que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Ele recuou sumindo na escuridão da noite. Eu parei a moto e desabei no chão tremendo. O meu corpo estava tão tenso que eu nem conseguia respirar direito. Brandão, o que foi aquilo? Perguntou seu Naldo com os olhos arregalados. Eu só balancei a cabeça. Eu não conseguia responder nada. Seu Naldo me ajudou a entrar em casa e eu fiquei lá até o amanhecer. Quando o sol finalmente nasceu, eu me despedi e segui viagem para casa, ainda tentando processar o que tinha acontecido. Eu nunca mais andei por aquela estrada de noite. Até hoje, quando alguém me pergunta se acredito nessas histórias de lobisomem, eu só digo: olha, eu não sei, mas se for para testar de novo, eu passo. No interior, tem coisas que é melhor a gente não duvidar. Boa noite. Olá, o meu nome é Alana, e essa história aconteceu em 1997, quando eu ainda era criança e morava em Caçu, a minha cidade natal, uma cidadezinha pacata no interior de Goiás. Quem já morou no interior sabe, a vida ali tem um ritmo diferente, mas eram bons tempos. Naquela época a nossa casa ficava num bairro tranquilo, rodeada por um quintal grande, com mangueiras e um cercado de arame farpado, que separava o terreno da nossa casa da estradinha de terra nos fundos. Era uma estradinha estreita, cercada por mato dos dois lados, usada principalmente pelos vizinhos que preferiam cortar caminho para o centro da cidade. Toda noite, sem falta, às 7 em ponto, eu e minha mãe víamos da cozinha a silhueta do seu Odair passando por ali. Ele ia pedalando sua velha bicicleta Monarch, com um farolzinho que funcionava com um dínamo, piscando conforme ele ganhava velocidade. Sempre usava um chapéu de palha amassado e assoviava uma melodia que parecia um hábito involuntário. Bastava escutar aquele assovio, misturado com o zumbido do dínamo, para saber que era ele. Mas depois que ele morreu, tudo mudou. Seu Odair era um homem simples e querido por todos. Ele era viúvo, sem filhos, e passava o tempo jogando truco com os amigos no bar do seu Tadeu.
do outro lado da cidade. Todo mundo conhecia a sua rotina. Ele saía de casa religiosamente às 7 da noite, cruzava a estradinha e ia em direção ao bar. Depois, perto da meia-noite, ele voltava pedalando devagar. A luz do farol da bicicleta oscilava na escuridão. Foi por isso que estranhamos tanto quando, certa noite, ele não apareceu. No dia seguinte veio a notícia. Seu Odair tinha morrido. Contaram que depois do almoço ele se sentou na velha cadeira de balanço para ouvir o radinho e simplesmente nunca mais acordou. Minha família inteira foi ao velório. Todo mundo respeitava aquele homem tão simples e sorridente. Mas a saudade que ele deixou foi substituída por outra coisa que começou a acontecer. Uns dias depois do enterro, eu estava num quintal descascando uma manga verde para comer com sal, quando algo fez meu coração disparar. Eu vi ao longe um feixe de luz tremido na estradinha. Era o farol da bicicleta do seu Odair. O meu corpo gelou. A bicicleta vinha deslizando pelo caminho de terra, a luz oscilando conforme o terreno acidentado, mas não havia ninguém em cima dela. Eu fiquei paralisado com a boca aberta e os olhos arregalados. O barulho do dínamo zunhia no ar, misturado com farfalhadas folhas. Eu fechei os olhos por um segundo tentando me convencer de que era apenas a minha imaginação, mas quando abri, eu vi a bicicleta que estava passando por ali devagar, como se seguisse seu percurso habitual. Aterrorizada, eu soltei a manga no chão e corri para dentro de casa, gritando por minha mãe. Os dias se passaram e os relatos começaram a surgir. O vizinho da frente, seu José, contou que viu uma sombra passando pela estradinha, acompanhada pelo mesmo feixe de luz. Dona Laurinda, que morava algumas casas depois, jurava que tinha escutado o assovio característico do seu Odair de madrugada, misturado com o ruído de uma bicicleta. Alguns diziam que viam a bicicleta com uma figura em cima, um vulto indistinto, quase translúcido, como se fosse uma miragem, mas quando tentavam se aproximar, a imagem desaparecia no ar pouco a pouco. Em uma certa noite de lua cheia, eu e a minha mãe estávamos na cozinha quando o zunido familiar do dínamo preencheu o silêncio. Meu corpo se arrepiou inteiro. Nos entreolhamos e, sem dizer uma palavra, caminhamos até a porta dos fundos. A estradinha estava banhada pela luz da lua cheia, e lá estava ele. A bicicleta deslizava sozinha, seguindo exatamente o mesmo trajeto que fazia todas as noites, e o farol oscilando. E então, por um breve segundo, vimos uma silhueta se formando em cima da bicicleta. Era o seu Odair, o chapéu de paia, as roupas velhas, a postura curvada sobre o guidão. Mas sua figura era desfocada, quase como se fosse um reflexo na água. A minha mãe apertou a minha mão e disse: "Ele ainda não sabe que morreu." Eu fiquei ali em choque vendo aquela cena, petrificada, vendo aquela coisa inexplicável. A bicicleta seguiu seu caminho e sumiu na curva da estradinha, desaparecendo na noite. E assim como veio, o zunido do dínamo sumiu, deixando apenas o som da noite. Depois daquela noite, as aparições foram ficando cada vez mais raras até pararem de vez. Talvez aos poucos, o espírito do seu Odair tenha entendido que seu tempo aqui tinha terminado. Mas o que aconteceu eu nunca vou esquecer. Até hoje as pessoas contam esse caos lá na minha cidade e entre a minha família. Bem, hoje eu moro em Goiânia. Gosto demais do seu canal e espero que você possa narrar o meu caos de assombração. Boa noite. Meu nome é Alex, e essa história aconteceu lá em 2017, quando eu ainda era adolescente e morava em um bairro tranquilo de São Paulo. A gente morava perto de um descampado. Bem, eu costumava conversar com a minha avó, que morava no interior.
A gente fazia videochamadas com frequência e ela adorava quando eu mostrava a casa e o quintal para ela. Sempre dizia que gostava de ver como estava tudo, que sentia saudade das visitas. Naquele dia especificamente, estávamos em plena quaresma. Apesar de eu ser espírita, eu nunca ouvi falar muito dessa época do ano e das suas crenças. Nunca fui muito de acreditar nessas histórias, mas naquela noite algo aconteceu que me fez repensar tudo. Era uma noite quente, sem vento, e a rua estava silenciosa. Depois de um dia cansativo, me tranquei no quarto para jogar um pouco. Como sempre, minha avó me ligou por videochamada. Conversamos sobre várias coisas até que, como de costume, ela pediu para que eu mostrasse a casa. Peguei o celular e fui andando devagar mostrando cada cômodo. A sala, a cozinha, o corredor. Quando cheguei ao quintal, a câmera tremulou um pouco com a escuridão lá fora. Nosso quintal era grande, com algumas plantas e uma cerca alta que separava a nossa casa de um descampado. Durante o dia, aquele lugar parecia normal, mas à noite, com o vento balançando os matos secos, ele ganhava um ar sombrio. Vó, olha só o descampado aqui do lado. Falei apontando a câmera para além da cerca. É meio assustador à noite, mas de dia é tranquilo. Foi nesse momento que tudo mudou. Enquanto mexia no celular para ajustar o foco, percebi um movimento estranho no fundo do descampado. Primeiro achei que era um cachorro ou um cavalo, mas logo vi que não era nada disso. A coisa se movia rápido em duas patas, com passadas desengonçadas. Tinha um corpo magro e torto, como se estivesse meio quebrado. A cabeça parecia pequena demais para o corpo, e os braços longos se balançavam de maneira esquisita. Minha avó, do outro lado da chamada, arregalou os olhos e disse: Alex, o que é aquilo? A voz dela saiu com espanto, e senti um calafrio na espinha. O ser correu por alguns segundos e então parou, como se percebesse que eu estava o observando. Eu não conseguia me mexer. Foi quando ele virou a cabeça em nossa direção. Meus olhos se arregalaram. Ele estava olhando diretamente para mim. Foi rápido. Um segundo depois, a criatura se enfiou no meio do mato e desapareceu. Eu nem pensei duas vezes. Corri para dentro de casa, trancando portas e janelas com o coração martelando no peito. Alex, coloca sal grosso nessa porta. Fecha tudo. A minha avó gritava do outro lado do celular. Isso não era um bicho comum. Era coisa ruim. Tentei me acalmar, mas era impossível. O que foi aquilo? Era um animal ou um doido vagando pelo descampado? Olhei pela janela da cozinha que dava para o quintal e só vi o vento balançando a cerca. Naquela noite, eu não consegui dormir. A cena da criatura correndo, parando e me encarando não saía da minha cabeça. Mas que raios era aquilo que eu vi? Nos dias seguintes tentei esquecer. Contei para os meus pais, mas como esperado, eles não acreditaram. Porém, a minha avó confirmou o que eu vi. Aí então eles passaram a levar a sério. Mas antes eles diziam que eu estava confundindo com algum animal ou algo assim. Até pensei nisso, mas quanto mais eu lembrava daquilo, mais eu tinha certeza de que aquilo não era um cachorro e nem um cavalo, muito menos um ser humano. A ideia de que algo podia estar espreitando o nosso quintal me deixou inquieto. Decidi que no fim de semana eu daria uma olhada no descampado durante o dia, só para ver se encontrava alguma pista. Quando o sábado chegou, tomei coragem e fui. O sol forte tornava o lugar menos assustador, mas ainda assim a sensação de que algo me observava não saía da minha cabeça. O mato estava alto e eu tinha que me enfiar no meio dele para procurar qualquer coisa que pudesse indicar a presença da criatura. Depois de alguns minutos andando, encontrei algo estranho. Eram pegadas, mas não eram pegadas normais. Eram marcas fundas como se algo pesado tivesse passado por ali. E tinham um formato esquisito, quase como pegadas humanas, mas mais alongadas e com dedos afiados. Engoli em seco.
Era como se aquela coisa realmente estivesse estado ali na noite passada. Depois desse dia, nunca mais me aventurei por aquele descampado. O tempo passou, mas toda vez que olho para aquele terreno vazio, eu lembro daquela criatura. Às vezes escuto ruídos vindos de lá, como passos no mato ou uma respiração pesada bem ao longe. Pode ser só coisa da minha cabeça ou talvez não. A minha avó me ensinou a espalhar sal grosso pela casa sempre que a quaresma chega. E eu faço isso religiosamente. Além disso, eu sempre oro para aquilo nunca mais aparecer, e minha avó disse que aquilo poderia ser um demônio. O meu nome é Igor, e essa história aconteceu em 2020, no meio daquela loucura que foi o começo da pandemia. Eu moro em uma pequena cidade no interior de São Paulo, e eu peço que você não revele o meu verdadeiro nome. Igor é um nome fictício. Naquela época, todo mundo estava em pânico com o que estava acontecendo. As notícias, as restrições, e eu trabalhava como autônomo, fazendo os bicos de pintura e reforma. Mas com o lockdown, os serviços foram ficando raros. A gente estava vivendo com o mínimo e eu tinha que me virar para garantir o básico em casa. Eu tive até que fazer o programa para ser beneficiado com a ajuda do governo. Naquele dia, decidi ir ao mercado estocar algumas coisas, porque os rumores eram de que os preços iam subir ainda mais. Peguei meu carro, um velho Gol 2002, que já tinha me deixado na mão várias vezes e fui. O mercado estava cheio, as pessoas se entreolhando com desconfiança. Algumas usavam luvas e máscaras, e não podia entrar todo mundo de uma vez. Peguei tudo o que dava dentro do orçamento e fui para o caixa. Enquanto eu esperava a minha vez, eu vi no celular uma notícia falando que talvez poderiam criar uma vacina naquela época. Mal sabia eu que, naquela noite, minha própria história estaria para esse tipo de lista. Era uma terça-feira à noite, por volta das 7 horas, quando saí do mercado. A cidade estava estranhamente quieta, como se todo mundo tivesse sumido. As ruas estavam vazias e o silêncio era quase palpável. Eu estava dirigindo de volta para casa com um carro cheio de sacolas, quando vi bem ao longe uma blitz da polícia na avenida principal. Naquele momento, meu coração acelerou um pouco. Não que eu tivesse feito algo errado, mas naquela época, qualquer abordagem da polícia podia dar problema. Estava rolando toque de recolher em algumas cidades, e eu não queria confusão. Eu resolvi evitar o conflito e peguei uma estrada de terra alternativa, pouco movimentada, que cortava um trecho de mata e levava até o meu bairro. A estrada estava escura, cheia de buracos e o carro balançava a cada metro. Liguei o farol alto e fui devagar. No rádio, uma música sertaneja tocava baixinho, misturada ao barulho do motor e o ruído distante de cachorros latindo. Foi quando vi algo no céu. No início achei que fosse uma estrela, talvez um satélite, mas tinha algo estranho. A luz era mais forte do que qualquer estrela que eu pudesse ver. E para piorar, ela não estava parada. Ela se movia de um jeito errático, como se estivesse desorientada no céu. Deve ser um drone, pensei tentando me manter focado na estrada. Mas conforme dirigia, percebi que a luz estava se aproximando. Meu corpo ficou todo tenso. Apertei o volante e tentei focar na estrada. Mas aquela coisa vinha na minha direção, direto. A luz foi ficando mais intensa, pulsando de uma maneira estranha. Meu coração disparou e eu senti um frio na barriga. Então, sem aviso, a luz mergulhou na minha direção muito rápido. Soltei um grito e desviei o carro bruscamente para o lado. As rodas deslizaram na terra fofa e o carro quase derrapou. Mas antes que eu pudesse recuperar o controle, tudo ficou branco. Eu até cheguei a pensar que fosse um avião caindo exatamente em cima do meu carro e que eu morreria ali.
De repente tudo ficou em silêncio, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Bem, com o tempo eu voltei a escutar o barulho do motor do carro, que ainda estava ligado. O rádio tocava, mas algo estava errado. Eu olhei para o relógio do painel e vi que era 1h03 da manhã. Nessa hora eu levei um espanto enorme. Como assim 1h da manhã? Eu saí do mercado às 7h da noite. Eu até verifiquei no celular, pensando que era um problema no carro, mas o celular também marcava o mesmo horário. O caminho não levava mais de 30 minutos. Eu pisquei, apertei os olhos, mas não era errado. Eu tinha perdido 6 horas da minha vida e não fazia ideia de como isso aconteceu, e nem me lembro. Aquela luz, o que aconteceu depois que ela me envolveu, porque eu não me lembrava de nada. Eu acelerei o carro tentando não entrar em pânico. Quando finalmente eu cheguei em casa, Ana, minha esposa, estava na porta com os olhos arregalados e uma expressão de puro medo. Igor, onde você estava? Eu estava te ligando sem parar. Achei que tinha acontecido alguma coisa. Eu fui no mercado, respondi, sentindo um gosto amargo na boca. Não devia ter demorado tanto. Ela olhou para mim como se eu estivesse enlouquecido. Igor, você saiu às 7h da noite. Agora são 1h da manhã. O que aconteceu? Eu não soube responder. O medo me dominou. O que aconteceu comigo durante aquelas 6 horas? Bem, eu não faço ideia. Desde aquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. Durante semanas tentei me convencer de que foi só um surto, um apagão, mas a sensação de que algo inexplicável aconteceu nunca me deixou. Passei a ter pesadelos recorrentes com aquela luz. Eu tento manter essa história em segredo, pois eu não quero chamar a atenção, mas quero desabafar anonimamente aqui no canal. Sei que perdi 6 horas da minha vida naquela estrada de terra, e sei que desde então eu posso dizer que tive uma experiência sobrenatural. Se alguém passou por algo parecido, gostaria de saber aqui nos comentários. Boa noite.